Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho de como que eu estudei para passar no vestibular, o que que eu faço, falar um pouco sobre o meu curso também e também dar umas dicas para vocês ficarem mais calmos em relação a tudo isso. Bom, eu sou a Vitória, eu fiz o meu ensino médio na ETEC, fazia TIM de Química e hoje eu faço Engenharia de Elementos na USP. Eu tô no segundo ano. Primeiro, eu queria falar que quando eu estava no ensino médio, foi muito difícil para mim escolher uma profissão. No terceiro ano, eu acabei prestando farmácia, biomedicina, fonoaudiologia, cada um numa faculdade diferente. Eu estava completamente perdida, não sabia o que eu queria e estava tudo bem, apesar de eu ser muito nervosa. Estava tudo bem e eu não conseguia enxergar isso na época. Eu acabei fazendo mais um ano de cursinho. Eu consegui uma bolsa num cursinho daqui da minha cidade. E foi lá que eu percebi realmente que eu queria engenharia de alimentos. Foi lá que eu encontrei o que eu queria. No terceiro ano, eu passei numa faculdade, passei em farmácia, numa federal e também passei em biomedicina. Mas eu não fui e realmente não era pra ser. Eu acho que a gente consegue enxergar depois que tudo acontece na sua vida por um motivo. Eu também queria falar pra vocês como que eu estudei pra passar no vestibular. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha muito apoio dos meus professores e principalmente meus amigos. Tinha pessoas que estudavam comigo que queriam o que eu queria, que era entrar numa faculdade, numa universidade pública, que sempre foi meu sonho. E a gente estudava integral. E depois que a gente terminava a nossa aula, a gente ficava na escola estudando, corrigindo redação uma das outras, fazendo provas antigas de vestibulares. E por mais que o terceiro ano tenha sido um ano muito difícil para mim, eu fazia muitas coisas, a gente tinha TCC para entregar, eu dava aula também de balé. Eu era uma pessoa assim muito sobrecarregada, eu fazia aula de idiomas também. Então, a minha rotina não era fácil. Porém, tinham pessoas que faziam muito mais do que eu. E sem querer a gente acaba se comparando. Então, uma coisa que eu quero deixar pra vocês é que entendam o limite de vocês. Talvez tenham pessoas que consigam estudar muito e você não consegue estudar tanto. E tá tudo bem, dê o seu melhor. Você não precisa ser melhor que aquela pessoa, você só precisa ser o melhor que você era ontem. Sempre tente melhorar aos poucos e entenda seus limites. Quando eu tava no segundo ano, eu tirei 940 na redação. Porém, quando eu tava no terceiro e no cursinho, eu acabei que não fui tão bem que nem no segundo ano do colegial. E foi uma coisa que pesou muito pra mim na época, que como assim meu desempenho caiu se eu tenho estudado mais? E agora, né, que passou alguns anos, eu entendi que tá tudo bem. Talvez fosse um tema que eu não tinha tanta facilidade. E isso foi pra mostrar pra gente, pra mim pessoalmente, né, principalmente que a gente não tem facilidade com tudo e a gente tem que entender isso. Que eu posso não ter ido tão bem na redação nos outros anos, mas eu consegui melhorar minha nota nas outras provas. E isso foi o que me colocou na faculdade. Um pouco do meu curso, Engenharia de Alimentos, na USP. Os 2 primeiros anos é o ciclo básico, que a gente vê praticamente química, cálculo, física, praticamente isso. E é bem puxado. Porém, né, depois do segundo ano do ciclo básico, já começa as matérias mais específicas. Na verdade, no segundo ano já começa a ter química dos alimentos, microbiologia, bioquímica, a gente já começa a se aprofundar um pouquinho, mas no terceiro ano mesmo que a gente começa a ver. E a engenharia de alimentos é uma profissão muito ampla. A gente pode trabalhar com embalagens, com análise de alimentos, e toda indústria de alimentos precisa de um profissional dessa área. E lá na faculdade, a gente tem a empresa Júnior, que é uma empresa de consultoria de alimentos, chama Coalimentos Júnior, se vocês quiserem pesquisar. Eu faço parte e é muito bom, porque você consegue ter contato com o mundo profissional ainda na faculdade, né? E eu entrei no meu primeiro ano
eu prestei o processo seletivo e eles realmente tentam mostrar como é um processo seletivo de verdade. Você vai lá, faz uma dinâmica, tem entrevista, tem a etapa trainee, até você entrar. Aí eles te colocam em departamentos, eu sou no departamento de pessoas, que é praticamente o RH, porém eu consigo ter um pouco de tudo, porque quem está na empresa júnior tem que fazer projetos, e projetos é a área do meu curso mesmo. E o que a gente faz? Tem análise sensorial, rotulagem, tabela nutricional, desenvolvimento de alimentos, melhoria de alimentos, determinação do prazo de validade, que é muito importante. A gente também pode lidar com estoque, a gente também tem esse item de portfólio agora, que foi um item que eu e meu grupo desenvolvemos. Isso é muito legal, que é uma coisa que a gente iria ver só no final do nosso curso, e a gente consegue ter contato agora, já, né, no começo, pelo menos para mim, no começo do meu curso, com a empresa júnior. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que fiquem calmos. A gente tá num momento difícil para todo mundo, eu tô tendo aula à distância, muitos professores meus não estão dando aula, eu não sei o que vai acontecer no próximo semestre, mas tá todo mundo assim. Não sei o que vocês estão sentindo agora, se vocês são nervosos com tudo isso, se vocês vão ou não passar no vestibular, mas tá tudo bem, todo mundo fica assim. Entendam que tudo tem sua hora e vocês conseguem. Eu acredito em vocês, eu espero que vocês acreditem em vocês também. Eu sou uma pessoa muito nervosa e o que eu mais tive que lidar para prestar o vestibular nem era tanto em estudar, era mais aprender a lidar com minhas emoções, porque na hora que eu entrava numa sala para prestar o vestibular, eu começava a passar muito mal, e isso acabava caindo muito meu rendimento, então eu tive que aprender a lidar com isso, meditar, técnica de relaxamento, acreditar em você, falar que tá tudo bem, não se cobrar tanto. E para finalizar, eu queria falar para vocês que tá tudo bem se vocês não forem bem esse ano. Entendam que as coisas têm o seu tempo, têm a sua hora. Pesquisem, conversem com pessoas. Se vocês quiserem falar comigo, eu estou à disposição para falar sobre o meu curso. Porque realmente a gente é muito novo para decidir o que a gente quer fazer da vida. E também tá tudo bem se você entrar na faculdade e quiser mudar de curso, não se encontrar naquele curso, tá tudo bem também mudar. E outra coisa, não sei se também é o problema de vocês, uma coisa que me deixava muito nervosa quando eu prestava vestibular, é que eu não sabia se eu ia ter condição financeira de me manter em outra cidade. E eu ficava muito nervosa com isso. Eu falava assim, tá, vou passar na faculdade pública, mas como que eu vou me manter financeiramente lá? Então, eu comecei a pesquisar, né, se tinham bolsas, e eu passei na USP. E já no primeiro mês, quando eu entrei, eles já abrem um processo lá para você mandar todos os seus documentos, renda da sua família. E eu mandei, e eu consegui um auxílio de R$ 400. E como a minha cidade que eu moro é pequena, o campus é em Pirassununga, e o aluguel é muito barato, R$ 400 dá tranquilamente para você pagar aluguel, contas, ainda sobra um pouquinho. E é muito bom, realmente é muito barato. Então, por isso que eu penso, né? Tudo dá certo. Era realmente para eu estar naquela cidade. E no meio do ano, eles abrem outro processo para uma bolsa que você pode escolher pesquisa, ensino, cultura e extensão. E eu acabei fazendo, né? É como se fosse um estágio, pode se tornar uma iniciação científica depois, de ensino. Eu auxilio uma professora nas matérias que ela dá, então eu também aprendo muito, matérias que seriam só no final do meu curso, e eu também ganho mais R$ 400. Então eu tenho o auxílio da faculdade e ainda tenho essa bolsa. Então fiquem tranquilos, as coisas vão se encaixar. Se vocês estiverem com receio de alguma coisa assim, a faculdade pública tem uma estrutura, e fiquem tranquilos e boa sorte para vocês.